Bom dia, pessoal. É o Rafa, tá legal? Rafael Lacerda. E eu vou gravar para vocês aí uma série de vídeos, de aulas sobre o seguro-desemprego, para ajudar o pessoal aí que está ingressando e vai utilizar o sistema SD, o pessoal que não está familiarizado ainda com o seguro-desemprego e vai começar a trabalhar nessa ferramenta, tá legal? Então a primeira aula de hoje eu quero estar trabalhando aí com o artigo 1º da Lei do Seguro-Desemprego, tá apontando onde pode acontecer os principais tipos de erro natural, né? Todo mundo comete erros na questão do seguro-desemprego. Pessoas que também já são, de certa forma, convivem com o sistema, mas às vezes acabam errando por uma questão assim de não conhecimento, por algum motivo, e auxiliar pessoas que queiram, né, aprender um pouco mais sobre o seguro-desemprego. Eu já fui chefe do CPEM, né, chefe do setor de políticas de emprego da Gerência Regional do Trabalho de São Carlos, certo? Infelizmente esse cargo foi extinto pelo atual presidente e agora eu estou, né, trabalhando somente como um agente administrativo normal e tem bastante experiência, tem um rol de experiência muito grande com o seguro-desemprego, então eu quero transmitir esse conhecimento a mais pessoas que queiram aí aprendendo um pouco mais e também conhecer um pouco mais sobre o seguro-desemprego. Então vamos lá, pessoal, eu vou fechar aqui a tela, tá? O videozinho, né? E vamos ingressar aí na lei de seguro-desemprego. Vamos começar pela lei de seguro-desemprego. E essa também vai ser as aulas que eu vou estar fazendo vão ser aulas práticas também dentro do sistema SD. Esse primeiro vídeo eu não vou estar fazendo na prática porque é um vídeo introdutório, tá legal? E para a gente estar conhecendo um pouco mais da legislação também do seguro-desemprego. Vamos lá então? Vamos lá, pessoal? Vamos embora. Mão na massa, galera! Então vamos lá, pessoal. Aqui esse é o aplicativo que eu estou utilizando, é o Vidima, tá? Ele é um Vidima Recorder. Ele é um aplicativo para gravação de tela de celular. E eu quero esclarecer uma coisa. Às vezes eu vou precisar voltar, né, no Vidima para ativar a câmera e pode ser que apareça propagandas aí, mas não se preocupe em contar isso, né? É assim que o Vidima disponibilizar a possibilidade de fechar o vídeo da propaganda, eu vou estar fechando, tá legal, pessoal? Eu tentei comprar a licença dele para ver se isso é possível retirar, tá legal? Mas ainda não consegui comprar. Então vamos lá, vamos para mão na massa para a lei de seguro-desemprego, tá legal? Deixa eu fechar aqui, legal. Então vamos lá para a lei de seguro-desemprego. Abrindo aqui o meu Google Chrome. Tá aqui a lei de seguro-desemprego, pessoal. É essa aqui, tá legal? Vamos entrar nela. É a lei 7.998 de 11 de janeiro de 1990, tá legal? É a lei de seguro-desemprego. E hoje nós vamos trabalhar com esse primeiro artigo aqui, o artigo 1º, tá legal? O artigo 1º é o que a gente vai estar trabalhando. Então vamos ler o artigo 1º da lei, né? Ela diz assim: esta lei regula o programa do seguro-desemprego e o abono de que tratam o inciso 2 do artigo 7º, o inciso 4 do artigo 201 e o artigo 239 da Constituição Federal, bem como institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então perceba que ela é uma lei que não fala somente de seguro-desemprego, tá? Ela fala do programa de seguro-desemprego também do abono. Que abono é esse que ele está falando? O abono salarial, tá legal? Então ele vai trabalhar justamente com esses dois programas do governo, esses dois benefícios do governo, tanto o seguro-desemprego, legal, aqui ó, como o abono salarial, tá legal? Que o pessoal conhece como PIS, né? Ah, eu recebi meu PIS, recebi ou não recebi, vou receber meu PIS, né? Então, ela fala sobre o abono salarial. Mas, pessoal, eu quero que vocês percebam aqui que ele faz referências, né, a alguns artigos da Constituição Federal, né? O artigo 7º aqui, ó, e também o artigo 201 e o artigo 239 da Constituição Federal. Então vamos lá no artigo 7º da Constituição Federal, no inciso 2 especificamente, para a gente ver o que está dizendo. Vamos abrir aqui a Constituição Federal, está aqui a Constituição. Nossa linda Constituição, nossa Constituição é uma das mais lindas que existem no mundo, viu, pessoal? Tá abrindo aí bem devagar, tá? Então tá aqui, ó. Desculpe aí a demora, né? Aqui, ó, Constituição Federal,
de 1998. Não, 98 não. 1988, tá legal? É linda essa Constituição. Ela é linda, cara. É linda. Sério mesmo, eu sou apaixonado pela Constituição Federal. Então vamos lá no artigo 7º. Vamos descer aqui, certo? É bem demorado porque o artigo 5º é gigantesco, né? E nós chegamos aqui no artigo 7º. Aquele aqui, ó. Então ele diz assim, ó. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Tá legal? Então ele vem aqui no inciso 2, que é o que ele está fazendo menção lá. Inciso 2. Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. É justamente isso que eu quero trabalhar na aula de hoje. Ó, seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário, pessoal. Guardem isso na cachola de vocês. É desemprego involuntário, ou seja, a pessoa que pede a conta, pede demissão, ela não tem direito ao seguro-desemprego. Não tem direito ao seguro-desemprego. Pessoa que pede demissão não tem direito ao seguro-desemprego. Gravem isso na mente, tá? E desemprego involuntário também ele alcança as pessoas que trabalham temporariamente. Por quê? Vamos aqui para a tela, pessoal. Vou explicar para vocês exatamente o porquê. Provavelmente vai abrir uma propagandinha agora. Tenham paciência, por favor. Essa menina é puro talento. Rapaz, o que você tanto faz nesse quarto? Poxa, me atrapalhou, eu tô aqui fazendo meu karaokê. Karaokê pelo celular? É claro, é só você baixar o aplicativo StarMade. Desculpe por isso, é propagandinha. Eu acho que esse sinal de prêmio aqui, ó, eu acho que deve ser para comprar a versão que sem propagandas. E é o que eu vou fazer. Vou dar uma pesquisada. Mas vamos lá então. Vou abrir a câmera aqui para vocês. Desculpa. Então vamos lá, pessoal. Ó, desemprego involuntário, tá legal? Eu quero dizer isso para vocês, frisar isso muito bem, porque assim, quando a gente está no dia a dia, lá para dar entrada no seguro-desemprego, né? O que a gente vai receber do segurado? O que é para nós recepcionarmos do segurado? Carteira de trabalho, termo de rescisão, documentos pessoais como RG e CPF, certo? E a guia do seguro-desemprego. Mas cuidado com esse negócio da guia do seguro-desemprego, por favor, tome muito cuidado. Por quê? O desemprego involuntário, ele alcança inclusive as pessoas que trabalham temporariamente. O que significa isso? Quando você é contratado por uma empresa por um determinado prazo de tempo, ou seja, vamos supor, você foi contratado lá para trabalhar de 1 de janeiro de 2020 a 1 de abril de 2020, certo? Você está trabalhando, seu contrato foi um contrato temporário. Isso significa que você tem ciência de quando esse contrato vai acabar. E como você tem ciência de quando esse contrato irá acabar, tá legal? Não é um desemprego involuntário. O desemprego involuntário é quando a pessoa não sabe que ela vai ser mandada embora. Quando a pessoa não tem consciência de que ela vai ser demitida. Isso é um desemprego involuntário, tá legal? Então, quando a pessoa tem ciência de quando vai, do período do contrato dela, que o contrato dela começa dia 1 de janeiro e vai até 1 de abril, ela tem ciência de que o contrato dela está dentro desse período e que vai acabar. Então, não é um desemprego involuntário. Por isso que o desemprego involuntário alcança. Desculpa. O desemprego involuntário não alcança os contratos temporários. Não alcança, eu falei errado, né? O desemprego involuntário não alcança o contrato temporário, tá legal? Não alcança. Tá legal? Então, vamos fechar a câmera aqui, tá legal? E aí, eu quero passar para vocês alguns tipos de termos de rescisão que a gente lida no dia a dia. Então, você tá lá no seu guichezinho, certo? Você está no seu guichezinho e a pessoa chegou com a carteira de trabalho, seja ela física ou seja ela digital, ela chegou com o termo de rescisão dela, ela chegou com os documentos de identificação dela, tipo RG, CPF ou CNH, e ela chegou com a guia do seguro-desemprego. A primeira coisa que tu tem que ver sempre é isso aqui, ó, o termo de rescisão. Você sempre tem que dar uma olhada no termo de rescisão. E existem três campos, tá, que você deve checar no atendimento. Qual é o campo 21 da rescisão, o campo 22 e o campo 27. Esses são os campos fundamentais para você checar a rescisão. É claro que o campo 24 e o campo 26 são importantes, que é o período que a pessoa trabalhou, para você fazer a contagem para verificar se a pessoa tem direito ou não ao seguro-desemprego. Mas não é o tema dessa aula,
Tá? Então, no tempo dessa aula, a gente vai trabalhar mais em relação a esses campos aqui, o campo 21, o campo 22 e o campo 27 da rescisão. Então, se a pessoa foi demitida sem justa causa, isso significa que se trata de um desemprego involuntário, como está previsto lá na Constituição Federal. Aqui, ó, SJ2. Esse é o código para o desemprego involuntário. SJ2. E como fala o campo 21, contrato de trabalho por prazo indeterminado. Despedida sem justa causa pelo empregador. Despedida sem justa causa pelo empregador. Perceba essa fala aqui. Ó. Despedida sem justa causa pelo empregador. Ou seja, ela estava no contrato por prazo indeterminado. Ela não tinha noção de que esse contrato ia ser rescindido. Ela não tinha noção disso. E por isso que para ela é uma surpresa. Como é uma surpresa, tem um elemento de surpresa, é um desemprego involuntário. Tá legal? Desemprego involuntário. Então, esse tipo de pessoa aqui tem direito ao seguro-desemprego dentro desse quesito, porque você vai checar os outros quesitos. O período que ela trabalhou. Vamos ver se ela alcança, né, se ela tem direito dentro do período que ela trabalhou. Se ela trabalhou, por exemplo, é a quarta habilitação dela e ela trabalhou só 3 meses, ela não tem direito ao seguro-desemprego porque ela tem que ter 6 salários consecutivos. Né? Isso a gente vai ver mais à frente. Mas o primeiro quesito, que é o quesito do tipo de demissão dela, ela teria direito como, né, ter uma despedida involuntária, ou seja, um desemprego involuntário, tá legal? SJ2. Vamos para o segundo tipo de rescisão, vamos lá. SJ1. O que é o SJ1? O SJ1 você vai checar sempre nos campos que eu te falei, campo 21, 22 e 27, nesse critério, o critério do tipo de demissão. Aí você vai lá, campo 21, contrato de trabalho por prazo indeterminado, legal. Mas olha aqui, rescisão a pedido, demissão, aviso prévio, pedido de demissão. O cara pediu demissão, ele quis sair. É um desemprego involuntário, pessoal? Não é um desemprego voluntário. O cara pediu demissão. Se o cara pediu demissão, então não é um desemprego involuntário. Então, logo, ele não tem direito ao seguro-desemprego, porque não é um desemprego involuntário, tá legal? Bacana, visto isso, vamos para o próximo. Vamos para o próximo tipo de demissão. RA2. O que é o tal do RA2? O RA2, ó, olha aqui a rescisão. Campo 21, 22 e 27 da rescisão. RA2, vamos dar uma lida aqui no campo 21. Prazo determinado com cláusula de direito recíproco de rescisão antecipada. Legal? O campo 22. Rescisão antecipada pelo empregador. Pelo empregador, não é pelo empregado, pelo empregador. Do contrato de trabalho por prazo determinado. Ou seja, esse contrato, você foi contratado para trabalhar do dia 1 de janeiro ao dia 1 de abril. E aí o que aconteceu? Aconteceu uma rescisão antecipada. O empregador falou assim, não gostei desse cara, não quero ficar com ele. Certo? Isso aconteceu no dia 1 de fevereiro de 2020. Você foi contratado 1 de janeiro de 2020 para trabalhar até 1 de abril de 2020, só que o empregador não gostou de você e rescindiu em 1 de fevereiro de 2020, ou seja, rescindiu o contrato antes de ele terminar. Então, isso é uma rescisão antecipada do contrato de trabalho por prazo determinado, Mas como foi um desemprego involuntário, como você não sabia, porque você sabia que você ia trabalhar de 1 de janeiro de 2020 a 1 de abril, mas foi rescindido antes. Ou seja, tem um elemento de surpresa. Aqui, ó. Surpresa. Foi uma surpresa para você. Você não esperava que isso iria acontecer. Certo? É uma surpresa. Então, como teve uma surpresa, foi um desemprego involuntário. E como desemprego involuntário, você tem direito ao seguro-desemprego se você satisfazer os outros critérios de habilitação. Tá legal? Posto isso, vamos para o próximo passo. O próximo tipo de rescisão é esse aqui, ó. É essa aqui, ó. É uma RA1. Ó, vamos checar o campo 21, 22 e o 27. O que está dizendo aqui? Contrato de trabalho por prazo determinado. Nós estamos aqui, ó, pessoal. Sem cláusula seculatória de direito recíproco de rescisão antecipada. E aqui está aqui. Campo 22. Rescisão antecipada pelo empregado do contrato por prazo determinado. Ou seja, o cara, né, foi contratado para trabalhar de 1 de janeiro de 2020 a 1 de abril de 2020, mas ele chegou
1 de março de 2020 falou, não quero mais ficar aqui. O empregado falou, eu não quero mais trabalhar nesse lugar. E ele foi lá e pediu a demissão. Então ele não tem direito, não tem o elemento surpresa. Foi ele que quis, tá? Então não é um desemprego involuntário. Então ele não tem direito ao seguro-desemprego. Não tem direito, certo? Ele pediu demissão. Direito, certo? Ele pediu demissão. Bacana aqui, pessoal? Vamos para o próximo tipo. E o próximo tipo é o que vai demorar mais tempo nessa aula aqui, pessoal. O próximo tipo é o que causa mais confusão e mais erro para o pessoal. É o tipo de demissão que ocorre no contrato por prazo determinado, que é a rescisão, né? Quando o contrato acaba. É o famoso PD0. Tá abrindo aqui, ó. Famoso PD0. Pessoal, só um instantinho que o meu filhinho tá chorando. Eu já volto aqui a gravação. Só um instante, pessoal. Então vamos lá, pessoal. Esse é o tipo de rescisão que causa mais erros por parte não só dos agentes administrativos, o pessoal do posto, dos postos cíveis, né? Poupa tempo. O pessoal comete um maior erro em relação a isso. E eu vou explicar por que isso acontece, né? Então eu vou entrar aqui, ó. Vamos ver o campo 21. Campo 21. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula securatória do direito recíproco de rescisão antecipada. Tá legal aqui. Campo 22. Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado. Extinção normal, ou seja, você foi contratado para trabalhar de 1 de janeiro de 2020 a 1 de abril de 2020, chegou 1 de abril de 2020, foi feita a rescisão, tu saiu da empresa, cumprindo o contrato de trabalho, tanto o empregador como o empregado cumpriu o contrato certinho, não foi nenhuma rescisão antecipada, foi o cumprimento total do contrato, tá? Então tá aqui o código do campo 27, PD0. O que acontece, pessoal? Afinal, vamos para a tela aqui, vai abrir a propagandinha, tá? Mas eu peço para vocês terem paciência, pessoal. Paciência com as propagandinhas. Eu vou assinar a versão premium dele. E aí não vai ter essas propagandinhas. Pagar o IPVA pode ser mais simples do que você imagina. Vem cá que eu te explico. Na tela inicial, rolando um pouquinho para baixo, na parte... Legal, fechou. Vamos abrir a tela aqui. Pessoal, então é o seguinte. Vamos lá, então. O que acontece é o seguinte. Afinal, a pessoa que realiza um contrato temporário, ela tem direito ou não ao seguro-desemprego? No caso de uma rescisão PD0, ela tem ou não direito ao seguro-desemprego? Não tem. Por que ela não tem direito ao seguro-desemprego? A princípio ela não tem. Por que ela não tem direito? Porque não foi um desemprego involuntário. Ela tinha ciência quando ela fez o acordo lá, o contrato lá de trabalho, né? Ela assinou o contrato de trabalho por prazo determinado. Ela tinha ciência de quando esse contrato iria acabar. Ou seja, não é um desemprego voluntário. Ou seja, não tem um elemento surpresa. Não tem um elemento surpresa aí, tá legal? Então, a questão é... Mas eu já ouvi falar que pessoas que trabalham temporariamente, elas têm direito ao seguro-desemprego, tem na seguinte condição, certo? Como resgate de saldo de parcelas de um seguro-desemprego anterior, certo? Então vamos lá, vamos supor, o cara ele trabalhou em 2019, certo? Trabalhou em 2019. E aí, nesse contrato que ele trabalhou em 2019, ele foi demitido em dezembro de 2019. E aí ele foi lá, deu entrada no seguro-desemprego. Só que quando ele ia receber a primeira parcela do seguro-desemprego, ele foi chamado para trabalhar temporariamente numa outra empresa. E ele aceitou o contrato. Ele chegou a dar entrada nesse contrato de 2019. Ele deu entrada, foi demitido em 2019. E ele foi demitido em dezembro de 2019. Ele chegou a dar entrada no seguro-desemprego. Só que quando ele ia receber a primeira parcela, ele foi chamado para trabalhar numa empresa temporariamente. Ele aceitou. E aí ele não pegou aquela parcela que estava liberada para ele receber, a primeira parcela. Não pegou ela. Aí ele trabalhou aí em 2020, de 1 de janeiro de 2020 a 1 de abril de 2020, certo? E aí rescindiu, o contrato cumpriu o tempo do contrato normal, foi uma extinção do contrato por prazo determinado normal, né? Ele ficou até 1 de abril de 2020. E aí ele, será que eu não tenho direito ao seguro-desemprego? Fala que não tem direito, mas será que eu tenho? Ele tem direito a resgatar as parcelas daquele seguro-desemprego anterior, que ele não recebeu as parcelas, entendeu? Então ele tem... O PD0 dá direito ao resgate, né? Ao resgate da parcela, não ao resgate das parcelas do seguro-desemprego anterior, mas não direito ao novo seguro-desemprego. O PD0 não consegue iniciar um novo seguro-desemprego, isso não tem direito mesmo, tá legal? Posto isso, pessoal,
qual que é o erro que geralmente acontece? Eu vou explicar para vocês, eu vou fechar aqui a câmera, tá legal? Vamos lá. O erro acontece por conta disso aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês por que que acontece o danado do erro, tá legal? O erro acontece por conta disso aqui, ó. Vocês estão vendo aí, são as guias de seguro-desemprego. Antigamente, as guias de seguro-desemprego eram dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Antes do empregador web, era dessa forma as guias de seguro-desemprego. Atualmente, certo? Atualmente as guias de seguro-desemprego estão dessa forma aqui, ó. Dessa forma aqui. Só que esse tipo de guia, ela só pode ser gerada para desempregos involuntários. Ou seja, SJ2 e RA2, no máximo. Para desempregos involuntários. Para desemprego voluntário, seja pedido de demissão, ou seja, também a extinção normal do contrato por prazo determinado, essa guia não pode ser gerada, ela não pode ser gerada. Só que muitos escritórios de contabilidade, ou muitos departamentos pessoal de algumas empresas, elas, por falta de conhecimento, geram a guia de seguro-desemprego, inclusive para os contratos onde a pessoa teve um contrato por prazo determinado, um contrato temporário. Elas geram a guia. E aí o que acontece? Quando você vai ativar essa guia aqui no sistema SD, quando tu vai ativar lá essa guia no sistema SD em relação a um contrato por prazo determinado, o sistema, o SD, vai interpretar esse tipo de rescisão como uma dispensa sem justa causa. Ele sempre vai entrar como uma dispensa sem justa causa. Aí acaba liberando as parcelas, certo? Libera as parcelas são liberadas. E aí o que acontece, pessoal? As parcelas são liberadas, só que o nosso sistema SD, ele tem o que é chamado de análise de risco. Ou seja, ele faz uma auditoria do dia para o outro, ele faz uma auditoria do sistema dos requerimentos inseridos. E ele vai verificar nas bases de dados se o requerimento inserido condiz com o que está nas bases de dados do governo, no CNIS, no FGTS. Se ele vê qualquer tipo de diferença, né? Se ele vê qualquer tipo de situação assim, diferente, de uma informação que está no requerimento para uma informação que está na base de dados, ele vai o quê? Dar pendência 1 ou pendência 2 no requerimento do seguro-desemprego. E é o que acaba acontecendo. Então vamos supor, o cara foi lá. Então o bonitão chegou lá para você. Eu vou abrir a câmera aqui, mais uma propagandinha para vocês. Desculpe por isso, novamente. Então vamos lá. Tá abrindo aí a propaganda. Você não viu todos os episódios de Friends, mas mesmo assim bate palminha na abertura? Eu vou melhorar isso, tá? Você já é fã. Agora... Tenha paciência. Então tá aqui. Vou abrir a câmera. Então vamos lá. O cara chegou lá bonitão, todo pimpão pra vocês lá. E chegou lá com a carteira de trabalho, RG CPF ou a CNH, com termo de rescisão e com a guia de seguro-desemprego. Chegou lá pra vocês com a guia de seguro-desemprego. Só que ele chega lá pra vocês, certo? E ele não informa, o cara não vai informar, ele não tem conhecimento. Vocês têm que entender que a pessoa, né, que vai lá da entrada do seguro-desemprego, não tem conhecimento da lei do seguro-desemprego. Ela não conhece a lei, a legislação. Ela pensa que ela tem direito, ela pensa porque a empresa entregou a guia para ela, certo? Ela tem direito ao seguro-desemprego. Esse é o pensamento da pessoa que está indo lá da entrada, certo? Então ele chega lá. Só que o contrato dessa pessoa foi um contrato temporário, certo? O cara estava de 1 de janeiro de 2020 a 1 de abril de 2020. Ele chegou lá para dar entrada com vocês. E tá com a guia de seguro-desemprego. Aí o que acontece com alguns agentes, não todos, alguns agentes que vai recepcionar aquela demanda. Eles pegam e por conta de que ela está com a guia de seguro-desemprego e ativam o requerimento do sistema. Eles vão lá e ativam o requerimento do sistema. E o que acaba acontecendo? Da entrada, libera as parcelas, o cara imprime lá, né, o extrato, né, a quantidade de parcelas e as datas que elas irão cair, ativa o requerimento, e aí o cara vai lá, o cara fica aguardando, né, fica pensando, eu acho que, né, no caso, né, eu acho que eu tenho direito de segurar aqui minhas parcelas. Só que chega de um dia para o outro, o sistema ele faz a auditoria, o sistema a varredura, verifica que aquele requerimento ele entrou como SJ2, como uma dispensa sem justa causa, só que lá no CNIS e no FGTS está informando que foi um término de contrato, uma extinção normal do contrato, uma extinção normal do contrato por prazo determinado. Ou seja, foi um PD0. Então o que o sistema faz? Bloqueia da pendência 1. Esse é o erro mais comum que acaba acontecendo e nós temos que tomar muito cuidado. Porque
Quando acontece isso, vai ter que ser feita uma análise de risco por um agente credenciado do Ministério do Trabalho que tem essa autorização para fazer esse tipo de análise. E dependendo do agente que pegar a situação, ele vai confirmar a pendência. Ou seja, ele vai confirmar que realmente a informação que está no requerimento é diferente do que está no CNIS. Confirma a pendência e só pode ser liberado por meio de recurso 620, que é só analisado por Brasília. Entendeu? Aí o cara vai ficar esperando um tempão para poder ser solucionado o problema dele. Então, preste atenção muito nisso, pessoal. Quando vocês forem recepcionar uma demanda de seguro-desemprego, principalmente uma rescisão PD0, sempre cheque a rescisão, vê se é PD0. Se for PD0, se o cara está com a guia de seguro-desemprego, não ativem a guia. O que você tem que fazer é dar a entrada, certo? Como requerimento especial, motivo 252. Requerimento especial, motivo 252. Tá legal? Muito obrigado. Um beijo no coração. Um abraço a todos vocês. Mão na massa, pessoal.